Capítulo 12. A razão pode recomeçar pelo reconhecimento do que jamais pode ser conhecido. Infinidade, inexistência. Nossa alma é lançada em um corpo onde encontra número, tempo, dimensões. Ela raciocina sobre eles e os chama de naturais ou necessários, e não pode acreditar em nada mais. Acrescentar unidade ao infinito não lhe aumenta em nada, ou seja, é o mesmo que acrescentar 1 metro em uma medida infinita. O finito é eliminado na presença do infinito e torna-se absolutamente nada. Assim é com respeito às nossas mentes diante de Deus, ou com nossa justiça na presença da justiça divina. Não há desproporção maior entre nossa justiça e a de Deus que a existente entre a unidade e a infinidade. A justiça de Deus deve ser tão ampla quanto sua misericórdia. Agora, a justiça mostrada aos condenados é menos impressionante e chocante que a misericórdia com relação aos salvos. Nós sabemos que o infinito existe sem conhecer sua natureza, assim como sabemos que é falsa a afirmação de que os números são finitos. Portanto, é verdade que há um número infinito, embora não saibamos qual seja. É falso que seja par ou ímpar, porque pela adição de uma unidade, a sua natureza não é alterada, muito embora seja um número e todo número é par ou ímpar. É verdade que isto se aplica a todos os números finitos. De igual sorte, podemos ter certeza de que há um Deus sem conhecer quem Ele é. Conhecemos, portanto, a existência da natureza, do finito, porque somos finitos e, como a natureza, somos constituídos de uma extensão no espaço. Sabemos da existência do infinito e não conhecemos sua natureza, porque também possui extensão, mas, ao contrário de nós, não tem limites. Porém, não o conhecemos. Da mesma forma, podemos ter certeza de que há um Deus, mesmo sem sabermos o que Ele é. Não existe uma verdade substancial, vendo que há tantas coisas verdadeiras que não são verdade em si mesmas. Nós, portanto, sabemos da existência e da natureza do finito, porque somos finitos e constituídos igualmente de extensão no espaço. Sabemos da existência do infinito, mas não conhecemos sua natureza, porque possui extensão, como nós, mas não os limites que temos. Porém, não conhecemos a existência ou a natureza de Deus, porque ele não possui extensão, tampouco limites. Mas, pela fé, sabemos que ele existe, e por meio de sua glória, viremos a conhecer a sua natureza. Já demonstrei que podemos conhecer perfeitamente bem a existência de algo sem conhecer a sua natureza. Assim, vamos falar agora conforme nossa própria perspectiva natural. Se existe um Deus, ele está infinitamente além de nossa compreensão, uma vez que é indivisível e sem limites. Ele não mantém nenhuma relação conosco. Somos, portanto, incapazes de saber tanto o que ele é quanto o que pode ser. Devido a este fato, quem ousaria tentar responder à questão sobre ele? Certamente não seríamos nós, pois não temos nenhuma relação com ele. Quem então pode acusar os cristãos de não serem capazes de fornecer razões que justifiquem suas crenças, uma vez que eles professam a fé em uma religião que não pode ser explicada em bases racionais? Eles afirmam que é pura insensatez tentar expor tal crença ao mundo. Reclamam que não pode ser provada. Se pudessem prová-la, eles não manteriam sua palavra.
é por não ter provas que eles mostram que não lhes falta bom senso. Aspas. Sim, porém, mesmo que isso justifique os que apresentam tal argumento e os absolva das críticas de expor isso sem dar razões, isso não justifica os que o aceitam. Fecha aspas. Vamos então examinar esta questão e dizer, entre aspas, Deus existe ou não? Mas qual das duas alternativas nós devemos escolher? A razão não pode decidir nada. O caos infinito nos separa. Ao fim desta distância, uma moeda está sendo lançada ao alto e logo cairá com a cara ou a coroa voltada para cima. Como você irá apostar? A razão não pode determinar o que irá escolher, tampouco a sua escolha pode ser defendida de forma racional. Portanto, não acuse de falsidade os que escolheram a sua opção simplesmente porque você não conhece como tal escolha foi feita. Entre aspas, não. Talvez você argumente. Abre aspas. Eu não os acuso pela escolha feita, mas por terem feito uma escolha, pois tanto o que escolhe cara quanto o que escolhe coroa são culpados do mesmo erro. Ambos estão equivocados. A coisa certa a fazer é não apostar. Fecha aspas. Entre aspas, sim, talvez você argumente. Abre aspas. Nós temos de apostar, pois você não é um agente livre. Você tem um compromisso de fazer uma escolha. Qual delas, então, escolherá? Vá em frente. Já que você tem que escolher, permita-nos ver o que lhe é de menor interesse, pois você pode perder duas coisas, a verdade e o bem. E há duas coisas que você está colocando em risco, a sua razão e a sua vontade, o seu conhecimento e a sua felicidade. Por sua natureza, há duas coisas das quais você deve escapar, o erro e a infelicidade. Já que você tem de fazer uma escolha, a sua razão não é mais afrontada por escolher uma opção ou outra. Este é um ponto esclarecido. Mas e quanto à sua felicidade? Vamos pesar as consequências presentes em escolher que Deus existe. Vamos avaliar as duas situações. Se você ganhar, leva tudo, mas se perder, não precisa abrir mão de nada, não vacile. Então, mas faça uma aposta na opção de que ele existe. Fecha aspas. Abre aspas. Está bem. Sim, eu tenho de apostar, mas talvez eu esteja arriscando muito. Fecha aspas. Abre aspas. Vá em frente, já que há chances iguais de ganhar ou perder. Se fosse para ganhar 2 vidas por uma, ainda poderia apostar. Mas se fossem 3 vidas a serem ganhas, você teria que jogar. Como é viciado em apostas mesmo, seria tolice não arriscar sua vida quando se é obrigado a apostar e tendo a possibilidade de ganhar 3 vidas em um jogo. Porém, na verdade, há uma eternidade de vida e de felicidade em jogo. Se fosse assim e houvesse um número infinito de chances, das quais apenas uma seria para você, ainda estaria certo você arriscar uma para ganhar 2. Mas você estaria tomando a decisão errada se, ao ser forçado a apostar, se recusasse a arriscar uma vida contra 3. Em um jogo no qual, de um infinito número de possibilidades, uma é para você, considerando que o prêmio fosse desfrutar de vida e felicidade sem fim, pois nesse jogo você pode ganhar a vida eterna, a felicidade eterna. Você tem uma chance de vencer contra um número finito de chances de perder, e o que você está arriscando é quase nada. Sem dúvida, isso é determinante. Onde existe infinidade e onde não há infinitas chances de perder contra a chance de vencer, por que hesitar? Certamente você deve arriscar tudo então. E, portanto, já que é forçado a jogar, você deve ser irracional se não arriscar sua vida por essa possibilidade infinita de ganhar, que é tão provável de acontecer quanto arriscar uma perda de pequena importância. Com certeza, é desnecessário dizer que é duvidoso se você irá vencer.
que é certo que está assumindo um risco e que a distância infinita que jaz entre a certeza do que você está arriscando e a incerteza do que deve ganhar é equivalente ao bem finito que, certamente, arriscamos contra o infinito incerto. Mas não é bem assim, pois cada jogador arrisca algo que é certo na esperança de ganhar algo que é incerto. Ainda assim, ele arriscará uma certeza finita a fim de ganhar uma incerteza finita sem ser racional. Aqui não existe uma vasta distância entre o risco certo e o ganho incerto. Isso não é verdade. Há, de fato, uma distância infinita entre a certeza de ganhar e a certeza de perder, mas a proporção entre a incerteza de ganhar e a certeza do que está sendo colocado em risco diz respeito às chances de ganhar ou perder. Assim, se há tantos ímpares em um lado quanto no outro, você está jogando por chances iguais. Neste caso, a certeza do que você está arriscando é igual à incerteza do que pode ganhar. De modo algum, isto é infinitamente distante daquilo. Assim, o nosso argumento apresenta um peso mais importante quando nós percebemos que os riscos são finitos em um jogo onde há chances iguais de vencer ou perder, mas há um prêmio infinito a ser ganho. Se isso é evidente e os homens são capazes de ver qualquer verdade, isto é fato. Eu admito e confesso isso, mas não há jeito de ver o que o reverso das cartas mostram? Sim, de fato há, na Escritura. Sim, mas minhas mãos estão atadas e meus lábios selados. Estou sendo forçado a jogar e não sou livre, pois eles não me deixarão ir. Eu fui feito de tal maneira que não consigo descrer. Então, o que espera que eu faça? É verdade, mas pelo menos você pode perceber que, se for incapaz de crer, isto não é devido à sua razão, mas devido às suas emoções. Assim, não tente convencer a si mesmo por meio da multiplicação das razões para a existência de Deus, mas pelo controle de suas emoções. Você quer ter fé, mas não sabe o caminho. Você deseja ser curado da descrença? Então pergunte pelo remédio. Aprenda com os exemplos dos que, como você, estavam antes na escravidão, mas agora estão preparados para arriscar suas próprias vidas. Estes são os que conhecem o caminho que você gostaria de seguir e que têm sido curados de uma doença da qual igualmente você gostaria de obter a cura. Siga o caminho por onde eles começaram. Eles simplesmente viveram conforme criam, bebendo da água santa ou orando. Isto o inclinará naturalmente a aceitar e a ter paz. Mas é disso que tenho receio. Por quê? O que você tem a perder? A fim de lhe provar que isso realmente funciona, as suas emoções serão controladas, o que para você é uma grande pedra de tropeço. Agora, que dano lhe acarretará a escolha desse curso de ação? Você será fiel, honesto, humilde, agradecido, cheio de boas obras, um amigo genuíno e verdadeiro. De fato, você não se verá mais chafurdado em meio a prazeres nocivos, tais como a lascívia e o desejo de fama. Mas você não terá nada mais? Eu lhe asseguro que irá ganhar nesta vida e que a cada passo que der ao longo deste caminho, você perceberá que apostou em algo certo e infinito que não lhe custou nada. Como estas palavras me enchem de alegria e prazer. Fecha aspas. Se este argumento o atrai e parece convincente, você deveria saber que ele veio de um homem que se colocou de joelhos antes de escrever e depois orou a este indivisível e infinito ser a quem ele submeteu todo o seu próprio ser, para que ele possa conceder a sua submissão para seu próprio bem e para a glória dele, e que o poder seja dado a tal
humildade.